Olá, tudo bem? Eu sou Luana, professora de Química, e hoje eu vou gravar esse vídeo para ensinar um pouquinho sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Essa é uma parte da química orgânica. Eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre como a gente representa as cadeias carbônicas, né? Que é um vídeo introdutório sobre a química orgânica, tá? Se você ainda está com dificuldade, reveja esse vídeo, né? Quem sabe isso não pode te ajudar a entender um pouco melhor essa aula, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês como que a gente faz, então, a nomenclatura de uma classe de compostos orgânicos que nós chamamos de hidrocarbonetos. Na química orgânica, nós temos vários tipos de compostos, né? Nós temos os hidrocarbonetos, que nós vamos ver agora, nós temos os álcoois, acetonas e assim por diante, né? O tipo mais simples de compostos orgânicos que nós temos são os hidrocarbonetos, que são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Tá? Então, eu vou aqui explicar para vocês como que funciona isso. Então, aqui, eu estou dizendo aqui, né? O que são esses tais de hidrocarbonetos? Não se assustem com esse nome, porque é uma classe de compostos orgânicos que é formado apenas por carbono e hidrogênio. É simplesmente isso, tá? Essa é a primeira classe de compostos orgânicos que nós vamos aprender a dar nome, né? Porque na química orgânica, apenas observando, né, a estrutura de um composto orgânico, é possível seguir algumas regras e você saber qual que é o nome daquele composto, tá? Então, vamos ver como é que funciona isso daqui. Para a gente fazer a nomenclatura de hidrocarbonetos, existe uma regra, né? Existe uma regrinha, que a gente segue algumas etapas, e são essas daqui, ó. Para fazer a palavra final, que vai ser o nome do hidrocarboneto, o nome da substância, a gente precisa seguir essas etapas aqui. A palavra, né, o nome, ele vai ser dividido em três partes. Uma parte que a gente chama de prefixo, que é o que vem no início, o infixo, que é a parte do meio do nome, e o sufixo, que é o final, tá? Então, a primeira parte do nome, ela é denominada a partir do número de carbonos que aquele composto tem, né? Já que é um composto só de carbono e hidrogênio, então o número de carbonos dá o prefixo. O infixo, que é a parte do meio, tem a ver com as ligações químicas entre os carbonos. Se a ligação é simples, se a ligação é dupla ou se a ligação é tripla. Então, isso vai dar a parte do meio. E o final, que é, no caso dos hidrocarbonetos, sempre vai terminar em O. Mas lembra, hidrocarboneto é uma classe de compostos orgânicos. Nós temos muitas outras, né? E aí as outras substâncias orgânicas nós vamos ter uma terminação diferente. Mas como nessa primeira aula a gente só vai falar de hidrocarboneto, eu vou falar apenas da terminação, né, do sufixo dos hidrocarbonetos, que é o O, tá? Então sempre vai terminar em O. Certo? Então, vamos entender um pouquinho melhor. Vamos ver. Os prefixos têm a ver com o número de carbonos. E nós temos uma tabelinha, ok? Que vai nos dizer quais são os prefixos, né? Então, como eu falei para vocês, ó, a nomenclatura de compostos orgânicos é formada por três partes. A primeira tem a ver com o número de carbonos. Então, você vai olhar a cadeia carbônica e vai contar quantos carbonos tem. Tem um carbono, Luana. Então, você sabe que o início do nome vai começar por met, tá? Se você me disser, tem 2 carbonos, Luana, então você sabe que o nome começa por et. Se tiver 3, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pent. 6 carbonos, ex. 7 carbonos, hept. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. E 10 carbonos, dec. Tá? Se é a primeira vez que vocês estão vendo essa tabela e esses prefixos, talvez isso soe muito estranho. Porém, com o tempo, vocês vão se habituando e isso passa a ser algo normal e até vocês vão decorando rapidamente isso. Mas é claro que no início vocês não vão saber de cabeça. Então, vocês precisam consultar nessa tabela, tá?
Na apostila que eu fiz para vocês, tem essa tabela aqui, né, com todos os prefixos. Mas na internet, em muitos outros lugares, em livros didáticos, vocês sempre vão encontrar esses prefixos, ok? Então, essa é a primeira parte, ó. Nós temos 3 partes. A primeira é o prefixo. Legal. Já entendi, Luana. Agora, tem a parte do meio, que a gente chamou de infixo, né? Que é o meio. A parte do meio, deixa eu colocar mais para cá, para vocês conseguirem ver, né? A parte do meio tem a ver com as ligações entre carbonos. Se a ligação entre os carbonos for simples, apenas ligações simples, né? Lembra que é um tracinho só? Então, a gente vai ter o meio chamado de an. Se tiver uma ligação dupla entre os carbonos, vai ser en. E se tiver uma ligação tripla entre os carbonos, vai ser in. Tá? An, en ou in. Tudo bem? E o final sempre vai ser o, no caso dos hidrocarbonetos. Tudo bem? Então, isso daqui é o que vocês precisam saber. Num primeiro momento, ninguém sabe isso de cor, é claro. Então, sempre consultem, ok? Vamos ver um exemplo que daí vai ficar um pouco mais simples da gente entender. Deixa eu passar isso daqui para lá. E vamos ver um exemplo, né? Então, como eu falei para vocês, ó, os hidrocarbonetos possuem, né, uma cadeia carbônica, está aqui representada nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho essa cadeia carbônica e eu quero que vocês deem o nome dela. Então, para vocês fazerem isso, apenas olhando a cadeia carbônica, a gente tem que usar as 3 partes do nome, né? A primeira parte tem a ver com o número de carbonos, então vocês têm que contar quantos carbonos tem. Só os carbonos, tá? Muita gente, às vezes, acaba confundindo esse número que tem embaixo. Esse númerozinho de baixo tem a ver com o número de hidrogênios, tudo bem? Eu quero saber o número de carbonos. Nesse caso aqui, nós temos 2 carbonos, tudo bem? Então, se tem 2 carbonos, basta você ir lá na tabela de prefixos. Tabela de prefixos, ó, 2 carbonos, et. Então, eu coloquei aqui, ó, 2 carbonos, et, tá? Que é a primeira parte do nome. Escreve lá. A segunda parte, que é o infixo, como a gente viu anteriormente, tem a ver com as ligações químicas entre os carbonos. Ó, se a gente for lembrar, ó, se for ligação simples é an, se for ligação dupla é in, se for ligação tripla é in. Nesse caso aqui, a gente pode observar que a ligação é simples. Se é só ligação simples, ó, é an. Então, a parte do meio vai ser an. E o final, como é um hidrocarboneto, né, uma substância formada apenas por carbono e hidrogênio, então termina em o. Então, prefixo, infixo e sufixo. O prefixo dessa substância é et, o infixo é an e o sufixo é o. Juntando tudo vai ficar etano. Tudo bem? Então, muitos exercícios vão estar relacionados a isso. Vai ter uma cadeia carbônica que você vai ter que dar um nome. Agora, vamos para o segundo exemplo. Esse daqui. Ó, nesse segundo exemplo, nós temos aqui uma cadeia carbônica um pouquinho diferente da que a gente viu, né? Que tem 1, 2, 3, 4 carbonos, né? Então, a primeira parte tem a ver com o número de carbonos. Então, você tem que ir lá na tabela, ó. 4 carbonos está aqui, ó. 4 carbonos, como é que começa? But. Então, aqui, but. A parte do meio tem a ver com as ligações químicas. Nós sabemos que tem uma ligação química do tipo dupla aqui, ó. Não é só ligação simples. Tudo bem que tem ligação simples, tá? Mas a gente só vai ter o meio com an se só tiver ligações simples. Se tiver uma ligação dupla, a gente coloca no meio o en, tá? Então, tem uma ligação dupla aqui, então vai ser en e no final vai ser o. Juntando as 3 partes, fica but, en e o. Se a gente for ler, fica buteno, né? Porém, quando a gente tem ligações duplas, a gente precisa
também colocar um número antes, ok? O que é esse número? É porque a gente precisa saber em qual posição está a dupla ligação. Se eu estou falando que tem uma dupla ligação, eu preciso informar no nome em que lugar essa dupla ligação está, tá? Porque essa dupla ligação podia estar aqui, como ela poderia estar aqui. Se eu falar só buteno, eu não sei aonde está a ligação dupla. Para eu localizar essa ligação dupla, a gente numera a cadeia carbônica, tá? A cadeia carbônica sempre vai estar numerada de forma a ter o menor número possível. Então, a gente sempre começa o mais próximo possível da ligação dupla, no caso, né? Então, aqui, nesse caso, tanto faz a gente começar desse lado ou desse. Então, eu comecei aqui pelo lado esquerdo. Então, ficou 1, 2, 3, 4. A ligação dupla desse composto está entre o carbono 2 e o carbono 3. Mas a gente sempre coloca o menor número. Nunca vai colocar o 3, sempre vai colocar o menor número, tá? É uma convenção. Então, aqui vai ficar 2-buteno. O que significa 2? 2 é porque eu falei que eu tenho uma ligação dupla e eu preciso dizer onde que está essa ligação dupla, tá? 2-buteno. Vocês vão ver também que existe uma nova nomenclatura, né, mais correta, é colocar esse 2 no meio da palavra, tá? Então, muitas vezes, em alguns exercícios, vocês vão ver essa representação, que é igual a essa, sabe? Só que essa é a nova regra da IUPAC, né? Que é quem organiza, né, como é que a nomenclatura é feita. Então, o 2 agora passa a ficar no meio do nome. Então, fica but2n, tá? Mas vocês vão encontrar essas duas nomenclaturas aqui pelos exercícios. Tudo bem? Espero que tenha esclarecido um pouquinho, né, que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Muito obrigada e até!